Paz. Eu queria partilhar uma palavra com todos. E a minha oração é que o Espírito Santo ele possa falar profundamente a cada coração. O Espírito Santo ele possa despertar a cada um. Irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. A Bíblia fala que o diabo anda de redor rugindo de um leão para tragar. Ele é o inimigo de nossas almas. O diabo não anda e não está aqui para brincar. Então a palavra que eu quero partilhar com vocês, ela está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 ao 5, que fala sobre a impiedade dos últimos tempos. Ou seja, 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 ao 5. E então o apóstolo Paulo escreve assim a Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconhecíveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Irmãos, amados, eu lendo isto, meditando aqui neste texto, ou seja, conjugando este texto para aquilo que nós estamos passando, para aquilo que nós temos vivido hoje em dia neste mundo, isso não nos pode deixar dúvidas. Nós estamos vivendo aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Nós estamos vivendo seguramente aquilo que está escrito aqui nesta palavra. Ou seja, a impiedade dos últimos tempos. Nós estamos vivendo então aquilo que o apóstolo Paulo escreve aqui para Timóteo. Nós vemos que ele aqui fala nos últimos tempos. Ele diz nos últimos tempos. Sabe, irmãos, nós vivemos estes tempos. Nós vamos vivendo estes dias. Nós estamos vivendo estes tempos difíceis que o apóstolo Paulo fala aqui. Nós estamos vivendo os tempos difíceis que Cristo falou, que Cristo nos alertou. Talvez você diga assim: mas sempre foi assim, o ser humano sempre foi assim. Mas nunca foi como hoje em dia é, como hoje em dia ele se tornou. O homem, irmãos, ele é capaz de fazer o impensável. Homens e mulheres que passam por cima de tudo. Passam por cima de tudo e todos para chegar àquilo que eles querem. A ambição, ela tem cegado as pessoas. As pessoas, elas se tornaram realmente gananciosas, como nunca foram. Elas invejam, elas sentem falta daquilo que elas não têm. Elas sentem falta daquilo que elas não precisam. Elas querem, elas precisam, elas necessitam para se ensoberbecerem, para mostrarem que têm. O ser humano, ele tem que ter, ele quer. Ele tem que poder, ele tem que querer, ele tem que ter. Ele necessita, ele deseja, ele ambiciona. Ele quer para ter prestígio, para ter glória, para ter honra. O ser humano, ele fala mal. O ser humano hoje em dia, eles falam mal uns dos outros. Eles se julgam uns aos outros. Eles se matam, eles se autodestroem uns aos outros por causa de poder e glória. Nós vemos que os filhos se rebelam contra os pais, pais contra os filhos, filhos que matam os pais a sangue frio. Não há mais sentimento, não há mais amor. Filhos que não querem, filhos que não ouvem os pais,
Filhos que não querem saber da opinião dos pais. Os pais não podem nem abrir a boca para os filhos. Os filhos que batem no pai, na mãe. O mundo, o ódio tem cegado os filhos. O ódio tem cegado os filhos. O ódio tem cegado o mundo. O ódio tem cegado o ser humano. O mundo tem contaminado o jovem. O mundo tem contaminado os jovens hoje em dia. A prostituição, tirando os jovens para a prostituição, para as drogas, para o álcool, para os vícios. Os jovens aderem ao mundo a partir de pequenos. Os jovens perdem os valores que aprenderam com os pais, que aprenderam na sua infância, na altura do seu crescimento. Eles estão perdendo a sua identidade. Nós vemos que hoje em dia o ser humano perdeu os seus valores. O ser humano se tornou um ser cruel, cego, capaz de tudo, capaz de fazer tudo para chegar àquilo que ele menciona, àquilo que ele deseja, àquilo que é o seu objetivo. Nós vemos que hoje em dia o mundo se tornou a lei do mais forte. O grande abate o mais pequeno. O grande abate o mais pequeno sem piedade. O pequeno que não faz mal a ninguém se tornou presa fácil para o grande. É presa fácil para o grande. Então ele é abatido sem razão. O pequeno ele é abatido sem razão. Sem motivo para ser, ele é abatido. Não há mais piedade, não há mais misericórdia, não há mais compaixão, não há mais amor. O ser humano ele se tornou cruel, prepotente. O ser humano se tornou escravo de Satanás, preso por Satanás, completamente contaminado e completamente usado por Satanás para fazer o mal, para vandalizar, para matar, para destruir. Os demónios têm entrado nas casas das pessoas, na vida de muitos, nas casas dos lares, nas famílias, nas cidades, nas nações, destruindo tudo, destruindo casas, lares, famílias, cidades. O diabo não tem brincado. E sabe porquê isto? Porque isto é a ausência de Deus de uma casa, de uma família, de uma cidade, de uma nação. Tudo isto é a ausência de Deus na vida das pessoas. Por as pessoas não terem Deus, por as famílias não terem Deus. Por isso elas se tornaram assim. Então isso faz Satanás aproveitar e tomar tudo das pessoas, usando elas para destruir, para fazer a vontade do próprio diabo, para se matarem uns aos outros. Vemos a taxa de suicídio. A taxa de suicídio nunca houve como hoje em dia há. Nunca houve como hoje em dia há. Satanás ele tem posto na mente das pessoas o suicídio, a autodestruição, pensamentos de morte, depressões, vontade de se matar, não ter mais vontade de viver, não ter mais esperança. Satanás tem tirado a vontade de viver, a vontade de amar. Satanás tem tirado tudo às pessoas, às casas, às famílias. Tem tirado tudo. Pois Satanás ele não ama. Ele não ama. Ele odeia o homem. Ele odeia o homem por quê? Porque o homem foi feito o homem foi a criação perfeita de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi feito, criado à imagem e semelhança de Deus. E o diabo, ele veio para destruir tudo, para arrancar tudo das pessoas, do ser humano. Por isso nós vemos o declínio do mundo. Por isso nós vemos o declínio do ser humano. Vemos as famílias, vemos os lares, vemos as casas, as cidades, as nações completamente danificadas. Satanás sabe que lhe resta um pouco de tempo. Lhe resta pouco tempo. Deus lhe deu pouco tempo. Satanás ele sabe que já perdeu. Satanás ele sabe que já caiu.
E então ele usa o tempo que tem, o tempo que lhe resta, para levar as pessoas para a sua casa. Sua casa, que é o inferno. O inferno é o seu destino. O inferno é o destino de Satanás e dos seus demónios. O inferno foi criado por Deus para o diabo e para os seus demónios. Não para o ser humano, não para o homem. Mas como o homem não vive de acordo com como Deus quer, de acordo com como Deus traçou, de acordo com a palavra de Deus exige, o inferno então ele também se tornou o lugar para os desobedientes, para aqueles que não fazem a vontade de Deus. Não porque Deus é mau, irmãos, nada disso. Quando Jesus veio à terra, quando veio, ele nos mostrou o caminho para a vida eterna, para herdar o céu, para herdar o paraíso. Jesus ele veio para nos perdoar, Jesus ele veio para nos reconciliar com Deus e para nos chamar e para o seguir. Porque só assim nós poderemos herdar a terra prometida, o paraíso de Deus, o reino de Deus. Deus nos alerta, irmãos. Deus tem alertado o povo. Deus tem chamado o povo ao conserto. Deus tem chamado o povo ao arrependimento. Deus tem chamado o povo ao arrependimento. Deus tem usado os profetas, os ministros, os cooperadores, os servos de Deus. O povo de Deus alerta o povo. O povo de Deus tem trazido o povo, tem trazido palavras de exortação, de conserto e arrependimento. O povo de Deus, os profetas de Deus têm chamado o povo lá fora, o mundo, ao arrependimento, a um conserto, a uma transformação, a uma conversão genuína, a aceitar, a se arrepender dos seus maus caminhos e a se converter ao Senhor Jesus, porque só Jesus salva. O povo de Deus tem clamado, o povo de Deus tem pregado ao mundo lá fora, às pessoas lá fora, para que elas precisam se arrepender dos seus maus caminhos. Mas as pessoas lá fora, elas não acreditam, elas não creem. As pessoas lá fora, elas riem, elas zombam daqueles que chamam a atenção ao povo, daqueles que chamam o povo ao conserto, a uma mudança, a um arrependimento. As pessoas lá fora, elas riem, elas zombam, elas criticam, chamam os servos de Deus fanáticos, malucos, doidos da cabeça, fracos. O povo lá fora ri, zomba, critica. Deus tem alertado o povo, Deus tem chamado o povo a um arrependimento através dos servos, através dos profetas. Deus escolheu usar homens e mulheres para falar e para pregar a palavra de Deus. O povo de Deus tem chamado o povo ao arrependimento. Deus tem usado de todas as formas para chamar o povo ao arrependimento, a uma mudança, a uma transformação, para tirar o povo das garras de Satanás, para levar o povo para o céu, para a salvação, para o seu reino. Mas o povo tem abusado, o povo critica, o mundo lá fora não faz caso. O problema não é de Deus, o problema não é daqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que pregam, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que são os profetas de Deus. O problema não está nos profetas de Deus, o problema está nas pessoas, porque elas não ouvem, elas não fazem caso, elas não acreditam. Então o problema é delas. A Bíblia fala que a fé realmente não é para todos, a fé não é para todos. Muitos vão cair, muitos vão morrer por causa do orgulho, da soberba. Muitos vão morrer, muitos vão ir para o inferno por causa da arrogância, da sua prepotência, do seu orgulho. O orgulho mata, o orgulho destrói. Muitos estão morrendo por causa do seu orgulho, por causa da soberba. E a culpa não é de Deus, mas sim daquele que não aceita a correção de Deus, daquele que não aceita o profeta de Deus, daquele que não aceita aquilo que o profeta de Deus prega para ele. O conserto, a mudança, a transformação, o arrependimento, a cruz de Cristo. O povo não aceita, o povo critica, o povo zomba. Noé, durante 120 anos, pregou para o povo que Deus iria enviar o dilúvio. O povo zombava na cara de Noé. O povo zombava da cara de Noé. Durante muitos anos Noé chamou o povo, Noé pregava para o povo, Noé era profeta de Deus, Noé pregava ao povo uma mudança, um arrependimento. Que se eles não se mudassem, se eles não se arrependessem, eles iriam morrer, eles iriam perecer no dilúvio que Deus iria derramar por causa do pecado, por causa da desobediência do povo. O povo criticou,
Sabe o que aconteceu, irmãos? O dilúvio veio. Ei, o dilúvio veio. Durante 120 anos Noé pregou. Noé criou a arca que Deus mandou. O dilúvio veio. Ei, o dilúvio veio, amado. O dilúvio veio. O que aconteceu àquele povo que criticava, aquele povo que zombava, aquele povo que abusava da cara de Noé, aquele povo que zombou da cara de Noé, morreram todos, pereceram todos, por causa da arrogância, da soberba, do orgulho. Todos morreram, todos ficaram debaixo de água. Sabe onde é que eles estão hoje? No inferno. Porque eles não aceitaram a correção de Deus. Eles não aceitaram o profeta que Deus mandou. Eles hoje estão no inferno. Por desobediência. Por causa do seu pecado. Por causa da sua prepotência. Por causa do orgulho. Porque não creram. Eles olharam para o seu eu. Não olharam para Deus. Não olharam para a palavra de Deus. Não olharam para o profeta de Deus. Eles ouviram, mas não entenderam. Eles viram o dilúvio. O dilúvio os engoliu e os matou. Porque eles obedeceram a Deus. Eles não aceitaram o profeta de Deus. Então, durante muitos anos, aqueles homens chamavam de fanáticos a Noé. Então eles morreram no seu pecado. Eles morreram no seu pecado, porque não acreditaram, porque não aceitaram aquilo que Noé pregava. Então a pergunta é: quem é que foi o culpado? Foi Deus? Será que o culpado foi Deus? Daquele povo ser engolido? Deus que chamou Noé, Noé era um homem justo, um homem fiel. Deus que levantou Noé, que chamou Noé e disse: Noé, cria uma arca e prega o arrependimento. Noé, Deus chamou Noé, mandou Noé construir uma arca e pregar ao povo o arrependimento, que Deus iria mandar o dilúvio. Então a culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Noé construiu a arca e pregou durante esses anos todos o arrependimento como Deus o tinha pedido. Noé foi fiel. Noé foi fiel. Noé ouviu e obedeceu a Deus. Não foi culpa de Deus. Não foi culpa de Noé, porque Noé também ouviu de Deus e obedeceu, construiu a arca e pregou. Então, quem foi a culpa? A culpa não foi de Noé nem de Deus. A culpa foi do povo. Por quê? Porque o povo não creu, não se arrependeu. E o povo então morreu nos seus pecados. Morreu pela sua desobediência. Deus sempre alertou. Deus sempre alerta o povo. Deus sempre levanta o profeta de Deus para pregar, para chamar o povo ao arrependimento, a uma mudança. Mas a culpa é do povo, porque o povo não acredita. O povo não acreditou no tempo de Noé, e o povo hoje em dia também não acredita. O povo zomba. O povo zomba dos vídeos que eu faço. O povo zomba, o povo me critica, o povo critica a igreja, o povo critica o profeta de Deus, o povo não aceita, o povo zomba, o povo acha que o profeta de Deus é maluco. Sabe o que é que vai acontecer? Vais morrer, vais perecer e vais para o inferno por desobediência a Deus. Se não te arrependeres, se não mudares de vida, vais para o inferno. Deus te chama ao arrependimento. Deus sempre levanta profeta. Deus sempre levanta profeta. Aquele povo criticou, aquele povo zombou e aquele povo morreu, aquele povo pereceu. Deus te ama. Deus te ama, Deus te chama ao conserto. Deus corrige aqueles que amam e açoita aqueles que têm como filhos. Se eu estou aqui a fazer este vídeo é porque Deus te ama. Não é porque Deus é mau, mas porque Deus te ama e Deus quer te salvar. Há mudança, ainda há esperança para ti. Ainda há esperança para ti, tu podes ser salvo. Tu e a tua casa podem ser salvos. Tu e a tua família podem ser salvos. Ainda há esperança para ti. Mas tu escolhes crer ou não crer. Ouvir e cumprir aquilo que Deus diz. Ouvir e não ligar. Ouvir e não fazer. Ouvir e não fazer como Deus quer. Aquele povo morreu. E vocês também vão morrer. Tu vais também morrer. Se não mudares. Se não te converteres. O teu destino será o inferno. E Satanás ele vai rir na tua cara. Satanás ele vai triunfar sobre a tua vida.
porque conseguiu te arrastar, porque conseguiu arrastar a tua casa para o inferno. E chegando lá no inferno, tu, a tua casa, a tua família vão fazer companhia a todos os outros, ao povo que Noé pregou, no tempo de Noé, aqueles que não creram. Até hoje eles pagam pela sua desobediência, até hoje eles pagam pelo seu pecado, pelas suas escolhas. Eles estão lá no inferno e eles se lembram daquilo que Noé pregou. Eles se lembram e eles até hoje se culpam porque é que não deram ouvidos a Noé e porque é que não fizeram realmente o certo. Não fizeram aquilo que Noé disse a eles para fazer. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Os dias são maus. Satanás, ele não brinca. O diabo não brinca. Ele veio para destruir. Ele veio para destruir a ti, a tua casa, a tua família. Ele veio para te matar. Ele não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Ele não brinca de ser quem ele é. Não brinques com a tua vida, não brinques com a tua alma, não brinques com a tua eternidade. Só Jesus tem poder para te salvar. E cabe a mim te alertar, cabe a mim a fazer este vídeo para te alertar. Costuma-se dizer, ou é tudo, ou é nada. Quando a pessoa chega ao inferno, costuma-se dizer, game over. Acabou para ti. Pensa bem. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que Deus fala, aquilo que o Espírito Santo te fala. Pensa, ouve a voz de Deus. O Espírito Santo possa falar profundamente a cada coração. É tempo de despertar, é tempo de te arrependeres dos teus maus caminhos. É tempo de crer, é tempo de te converteres, é tempo de mudar os teus caminhos, é tempo de aceitar Jesus Cristo no teu coração, receberes a remissão dos teus pecados, é tempo de seres sarado, limpo pelo sangue de Jesus Cristo, é tempo de mudares de vida, é tempo de aceitar Jesus Cristo no teu coração, é tempo de viveres para Deus, é tempo de obedeceres à palavra de Deus. Deus te dá a oportunidade, ainda há oportunidade, ainda há esperança. Os dias são maus. Amanhã pode ser tarde demais. Pensa bem. O Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.